Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira e hoje, é claro, ó, daqui, diretamente da nossa casa, diretamente do Caldeirão de São Januário. Pois, agora há pouco, terminou a entrevista coletiva do presidente Pedrinho. Uma entrevista coletiva de fato esclarecedora, uma entrevista coletiva que abre um pouco a mente do torcedor cruzmaltino quanto ao futuro do Vasco. E uma entrevista coletiva que também, ao mesmo tempo que faz o vascaíno olhar o futuro com mais clareza, olha para o passado e se tem a convicção de quanta... É difícil achar até uma palavra sem falar aqui alguma atrocidade. Mas quanta besteira fez a antiga gestão da 777 Partners no nosso Vasco da Gama, e principalmente aqueles responsáveis pela venda da SAF Cruzmaltina para essa empresa norte-americana que hoje, meu amigo, nem sequer mais existe. E é claro aqui, nesse Boa Noite Gigante, volto a repetir, diretamente aqui, ó, da nossa casa, da Social de São Januário, da arquibancada do nosso Caldeirão, da Barreira do Vasco, que a gente vai trazer aqui tudo o que aconteceu na entrevista coletiva do presidente Pedrinho. Então, se prepare, é claro que teremos pela frente um Boa Noite Gigante aí, meu amigo, sem dúvida nenhuma, né? Muito agitado, muito movimentado, com muitas informações e muitas novidades para vocês. Porém, antes de vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, pelo amor de Deus, hoje eu não quero menos do que 3 likes, 5 mil likes, não por conta de mim, que eu sou feio, eu sou horrível, mas por conta disso daqui, né? Desse cenário simplesmente impecável. Parece que a gente nem tá num cenário, né? Parece que a gente tá com fundo verde e colocou essa foto aqui a vocês. Então, larga o dedo aí no like, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante sempre para fechar o nosso dia pela parte da noite. Hoje um pouquinho mais por conta da entrevista coletiva de Pedrinho. Show, Vascaíno! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar claro logo de Vasco da Gama. A gente vai trazer aqui muitas falas, muitas aspas do presidente. Mas antes de tudo, gostaria de falar um pouquinho sobre o meu sentimento quanto a essa entrevista coletiva. Eu acho que é muito importante a gente trazer a vocês o sentimento de quem estava presente aqui. Eu estava presente aqui, eu acompanhei em loco a coletiva do Pedrinho. E qual é o meu sentimento pelo que eu vi, a postura do presidente? Ponto 1. O Pedrinho é de fato um ídolo do Vasco da Gama. Porém, muito mais do que o ídolo, eu acho que o Pedrinho é alguém que ama muito o Vasco. Muito. Talvez, olha, eu ouso a dizer que desses últimos presidentes que passaram pelo Vasco da Gama, para não tocar num assunto polêmico envolvendo Eurico Miranda, envolvendo Roberto Dinamite, pelo menos nos 2 últimos que passaram pelo Vasco, eu não tenho dúvida que, dentre Jorge Salgado, Alexandre Campelo e Pedrinho, é o ano em que o Vasco está melhor servido, mas acima de tudo, é o ano em que a gente olha para a cadeira de presidente e se sente representado por quem está sentado nela. Hoje o vascaíno ele tem que se sentir representado pelo Pedrinho. É um cara muito Vasco. É alguém que olha no teu olho para responder uma pergunta. É alguém que, quando fala do Vasco, se emociona. É alguém que vive e respira isso daqui. E é alguém que sabe muito bem o sentimento de quem está aqui, ó, onde eu estou, na arquibancada de São Januário, pois ele mesmo já esteve nessa situação. E por que eu tô dizendo isso? Porque, cara, a gente critica, é o nosso trabalho aqui, eu falo Lucas como imprensa, mas eu falo Lucas como torcedor. É meu trabalho criticar, como imprensa, e é o meu trabalho como torcedor querer cada vez mais de um presidente. Mas, hoje, quando eu tava vendo as falas do presidente Pedrinho, e esse é o meu posicionamento, me desculpe se você não concorda com ele, faz parte, você tem o seu, eu tenho o meu. Mas hoje, em algum momento ali na entrevista coletiva, eu olhei, eu parei, eu pensei e falei, cara, talvez eu esteja criticando muito o Pedrinho. Até às vezes de uma forma meio que desnecessária. Porque o que esse cara pegou
como esse cara, né? Eu uso essa palavra com todo o respeito do mundo ao presidente, mas com o Pedrinho, se ele pega o Vasco, e hoje a situação é o Vasco, gente, é surreal. É completamente surreal. O Pedrinho fez pelo Vasco da Gama é muito, amigo torcedor vascaíno. Pedrinho pega um Vasco em meados de maio. Um Vasco onde se tinha um grande problema, imbróglio envolvendo a SAF Cruz Maltina. Uma postura dele de tomar para si o Vasco da Gama após evidências, é claro, de que não daria certo uma continuidade com o comando da 777 Partners. Um Vasco que beirava a zona do rebaixamento. Um Vasco sem o técnico, porque o Ramon Dias já havia saído do Vasco da Gama. Um Vasco que havia acabado de sofrer uma goleada para o maior rival, pro placar de 6-1. Assim, sem dinheiro, cofres vazios, caixas vazios, dívidas, problemas. E ele, matou essa bola no peito. Essa bola dura, pesada, até difícil de se dominar. E tá tentando aí sair jogando. Com muita dificuldade, meu amigo. Porque, olha, o que... E aí a gente já parte para outro lado. O que esses caras que passaram pelo Vasco da Gama fizeram com que o nosso Vasco é duro? A gente vai deixar para comentar esse assunto mais no Acorda de amanhã. Mas o Pedrinho, ele cita nomes. Ele dá nomes, né? Dá nome aos bois, de fato. Cita o nome de Jorge Salgado. Cita o nome... eu não vou lembrar, salvo engano, do Roberto Duque Estrada. Cita o nome do Júlio Brandt, e pra mim é algo até estranho, porque Pedrinho e Júlio Brandt são da chapa Sempre Vasco, sempre foram pessoas aliadas, e o Pedrinho ele chega na mesa da presidência e mostra que não tem nada disso de chapa, é o Vasco em primeiro lugar, e cita o nome dele, numa grande investigação que está acontecendo, e ambos serão chamados para depor por conta desse processo de venda da SAF Cruz Maltina para o grupo norte-americano. Então, meu amigo torcedor, muita coisa acontecendo dentro do Vasco, um turbilhão de emoção, erro lá no passado, um momento de reestruturação financeira e uma grande expectativa quanto ao futuro. Porque, acima de tudo, tá, torcedor? O Pedrinho, ele domina essa bola que a gente acabou de trazer a vocês, dura, pesada, mas ele vai tocar, tá? Pedrinho não vai seguir com o Vasco da Gama e hoje, mais do que nunca, ele bateu na mesa e decretou que o objetivo dele no Vasco da Gama passa muito longe, mas muito longe de permanecer. O Pedrinho quer vender a SAF do Vasco. O único problema é encontrar um grande comprador. Mas as conversas já acontecem. Porém, é claro, aqui a gente traz primeiro a vocês as palavras de Pedrinho, falando sobre quais são os passos do Vasco hoje no mercado. Sim, a reestruturação financeira hoje é um ponto. O Vasco irá se reestruturar financeiramente. O Vasco, meu amigo, tem que se ajeitar. E eu até adianto aqui antes de entrar no vídeo. É muito bom o trabalho do Pedrinho quanto a isso, o pensamento dele. Porque, meu amigo, imagina, seria muito bom, muito legal, muito calmo pro Pedrinho sentar numa cadeira, cruzar os seus braços, colocar um pé sobre o sofá, sobre a mesa e aguardar. Aguardar o investidor. Mas imagina, enquanto o Pedrinho aguarda, quem iria pagar os salários? Com que dinheiro o Vasco iria pagar os salários? Gente, o Vasco está quebrado financeiramente. Se não houvesse um comprador, e se não houver um comprador até janeiro e o Pedrinho deixar rolar, vai chegar em janeiro e o Vasco não vai ter nem dinheiro para pagar a água, como aconteceu alguns anos atrás aqui em São Januário. Não pode se deixar a situação assim. Então, sim, é uma ideia de reestruturação financeira. Por quê? Porque enquanto não houver um comprador sentado à mesa, aperto de mão, o Vasco tem que conseguir tocar o barco da forma que for. E essa é a ideia. A ideia é reestruturar financeiramente. Chegando o comprador, a casa já está pronta só para passar. E o Pedrinho, ele fala exatamente sobre isso. Lá na entrevista coletiva de hoje, e é claro, a gente traz aqui as palavras dele a vocês. A gente, obviamente, tem que dar autorização para uma possível venda dos 31% da ICAP. Os 39%, eles estão na arbitragem. Toda a possibilidade de uma venda dos 39%, a arbitragem tem que ter ciência disso. Ou seja, se tiver um acordo desses 39% de venda, ele vai acontecer dentro da arbitragem. O que isso acontece? Quando você tem a supervisão feita pela arbitragem, isso aumenta a segurança do Vasco, diminui os riscos do Vasco e aumenta a segurança também do investidor. Por quê? Porque o ambiente é controlado pela justiça. Então, todo o processo legal entre Vasco, ICAP, 777, ele está supervisionado por uma decisão da arbitragem. Então, ele está blindado pela arbitragem. Então, não tem problema nenhum. As pessoas estão confundindo
esse momento de 31% de um, 39% na arbitragem, que é o que está à venda, que isso pode gerar algum... Não. O que a gente fez com a liminar foi dar segurança jurídica. E estando na arbitragem, isso aumenta muito mais. O que a gente precisa é de um investidor. Só que as pessoas, não fazendo propaganda, elas acham que é igual no Mercado Livre. Vai lá, não é assim, cara. A gente está falando de um clube de futebol que está com mais de 1 bi de dívidas, que aumentou a sua dívida, mesmo com um aporte de 310 milhões. Eu não gostaria, é isso que as pessoas têm que entender, porque elas acham que é desculpa. Na cabeça das pessoas, eu vou ser repetitivo e bingo para todo mundo, né? As pessoas acham que eu estou aqui dando desculpinha, estou me lamentando. Não, eu sou perguntado, como você fez uma pergunta, eu tenho que falar novamente sobre o assunto. Eu gostaria de falar para vocês que eu tinha milhões para investir, que eu queria fazer um time super potente, que eu queria estar competitivo, que eu queria estar brigando por título, que eu queria ter ganho a Copa do Brasil. Claro, ou contar qualquer bravata aqui na próxima temporada, pode esperar, não vou fazer isso. Nós temos que passar por esse processo. Se o investidor chegar, a gente acelera esse processo de reestruturação, porque vem um aporte, então a gente acelera, a gente não vai deixar de fazer. Tá? Agora, se o investidor não chegar, o clube tem que andar. O que eu tenho que ter é responsabilidades que nunca tiveram. Eu não estou pedindo paciência para o torcedor e não vou pedir, porque eu não tenho. Eu estou aqui, caraca, que chato ter que passar por isso, mas tem que passar. Então, com paciência ou sem paciência, a gente tem que passar por esse processo. Agora, a gente está trabalhando firmemente, paralelo a isso, a encontrar um investidor. Para quê? Para a gente acelerar isso. Se a gente acelerar isso, a gente vai embora, vai acontecer. Agora, é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo nas contratações, e deu tudo muito certo, podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, a gente não ganha nada. Pô, cara, não estou reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. Me dói pra caramba? Dói, porra. Você acha que eu não queria aqui? Porra, fechei com o investidor. Ano que vem tem, vários jogadores aqui. Cara, claro que eu queria falar isso. Quem é que quer dar notícia que não é boa? Só que assim, vai ser feito o processo de reestruturação. E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? O Pedrinho deixa muito bem claro. Eu acho que agora é a convicção para a torcida. O Pedrinho quer a venda da Vasco da Gama SAF. Passos terão que ser feitos. Teremos hoje um período de análise que o próprio Pedrinho evidencia muito isso na entrevista coletiva, que hoje o Vasco passa, né, por um, entre aspas, processo de seleção para encontrar esse novo investidor. Mas há também uma grande dúvida, gente, calma, já vai entrar no assunto sobre o grego Evangelos Marinax, tem informação sobre isso aqui nesse vídeo. Mas uma grande dúvida é, o Vasco, ele tem 30% das ações da SAF. Foram vendidos em 2022 apenas 70% e os 30% da associação. Dos 70 que a 777 assinou para comprar em 22, apenas 31 foram integralizados. Ou foram integralizados. Esses 39, qual é desse 39? Está na arbitragem da FGV. Mas o Vasco tem a possibilidade de ter esse 39? Essa arbitragem na Fundação Getúlio Vargas prejudica para uma venda futura? Qual é a situação, Pedrinho? Ele explica isso muito bem. E a gente traz, é claro, as palavras dele a vocês. Vamos, Fábio Torres. Pedrinho, queria te perguntar, muito se fala, né, na vitória do Vasco nessa arbitragem. Queria te perguntar se a ICAP vencesse, né, o que vocês vão fazer? Iam recorrer, já tem uma negociação aí, se já pensaram numa negociação, algo do tipo, se já tem uma estratégia. Eu vou ser direto, mas vou deixar para o Carregal. Não tem como a ICAP vencer, mas Carregal. Olha, concordo com o presidente, e a gente está trabalhando essa arbitragem, ela vai ser iniciada novamente, porque a gente tinha suspendido por um prazo de 90 dias, e a gente vai aguardar o trâmite normal dessa arbitragem. Enquanto isso, a liminar nos dá o controle da Vasco SAF e o controle acionário. É isso. Até porque a ICAP,
pela legislação americana, ela não pode ser controladora de futebol. Ela não tem o desejo, e pela legislação americana, nenhuma seguradora pode ser controladora de futebol. Então, as duas coisas não há. Não tem como. Não tem, ela pode vencer, mas ela vai ter de futurologia. Mas ela vai ter que se desfazer de qualquer forma, porque ela não pode ser. Bom, meu amigo, então, como vocês viram aí, né, realmente o Pedrinho deixa muito bem claro que não há possibilidade alguma da ICAP vencer na justiça, e ele ainda evidencia um pouquinho desses passos, né, que o Vasco da Gama terá que dar e qual é aí a grande importância dessa arbitragem. E agora a gente vai para a parte da proposta, a parte interessante desse Boa Noite Gigante. Recentemente, eu não quero entrar muito em assunto pessoal, do que o Pedrinho acha sobre X pessoa, do que essa X pessoa acha sobre o Pedrinho, nem dar nome eu vou dar aqui, porque é treta lá deles e eu não quero me meter. Para quem acompanha a entrevista coletiva sabe do que eu tô falando. O que eu quero falar com vocês agora, nesse momento, nesse Boa Noite Gigante, é o seguinte. Recentemente foi falado por uma pessoa, e a gente nem trouxe isso aqui no canal, de que o Vasco teria recebido uma proposta no valor de 600 milhões de reais e o Pedrinho recusou. E aí fica a dúvida. Será que houve essa proposta? Será que chegou alguma coisa na mesa do Vasco e o presidente Pedrinho recusou? Ele respondeu isso e, é claro, a gente traz as palavras dele aqui. Da proposta dos 600 milhões, que eu vi quem falou. Cara, o Vasco tem que evoluir em alguns aspectos. Se eu tenho uma proposta de 600 milhões, por que eu recusaria? Agora, esse cidadão que falou isso, esse personagem, ele vai ter que provar na justiça, ele vai ter que ter um contrato, porque não vai ficar assim, ele vai ter que ter um contrato da proposta de 600 milhões, pô. Porque eu não entendo como as pessoas acreditam nisso. Como o torcedor vascaíno acredita em certos personagens e começam a debater uns assuntos que, cara, isso aí as pessoas não percebem. Assim, é muito difícil de acreditar que as pessoas acreditam nisso. Já que você citou essa pergunta, esse cidadão estava na sede da Lagoa. Quando eu entro, já tem um processo de vaquinha com os torcedores para fazer alguma reforma na Lagoa. Para ficar claro, eu sou presidente de um clube e eu sou o responsável. Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, não há nada na mesa do Vasco até o momento com relação à proposta, tá? Proposta não foi feita, mas olha, meu amigo, se não houve proposta, há muitas conversas. O Pedrinho bateu na mesa e confirmou que há várias rodadas de conversas, reuniões com uma série de investidores. Inclusive, ele revela que há pouco tempo atrás havia um investidor muito encaminhado com o Vasco da Gama, mas que as coisas acabaram retrocedendo um pouquinho e hoje nem sequer as conversas estão acontecendo mais. Porém, há outros nomes. E é claro, ele foi perguntado sobre o grego Evangelos Marinax. Pedrinho, há alguma coisa? Teve papo? Teve conversa? Teve diálogo? Dá uma olhada aí, confere as palavras do Pedrinho e depois voltem para a gente trazer mais informações. Existe alguns investidores, mas eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguns investidores, porque as pessoas acham que já são negociações avançadas, que está perto de fechar. Não. Existe alguns, não um só, existe alguns, e existe o NDA assinado. O NDA nada mais é que é uma confidencialidade desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Isso é comum no mercado executivo. E, através desse NDA, eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam, e aí não é para nenhum de vocês que estão aqui, tem conversas com mais de um investidor, que são conversas muito iniciais. Tem um que a gente já assinou o NDA e nem começou a conversar. Entendeu? E o NDA e a conversa inicial, ela é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso que tem o NDA, porque você vai passar ali todos os números do clube. E isso, de repente, não é essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, ela não demora ela não consegue ser nem no primeiro dia. De repente, você vai ter dois, três encontros só para definir essa situação de mostrar a realidade. E se isso avançar, aí você vai para o segundo passo e começa a construir. Já teve investidor que uns vocês acertaram, outros não, e é o trabalho de vocês mesmo, que vocês são jornalistas, né? Vocês não são personagens,
e quando descobrirem mesmo fontes, vocês têm que divulgar, mas já tiveram investidores que estavam muito dentro e não estão mais, pô. Entendeu? E não estão mais. E não estão mais não por qualquer empecilho da gestão, por qualquer exigência. Não, porque saíram, simplesmente. Meu amigo, o Pedrinho fugiu. O Pedrinho correu, mas deixa eu te falar, tá? Às vezes nenhuma palavra já é uma palavra. Por quê? Porque pra quem anda no futebol, pra quem conhece futebol, sabe muito bem que quando há a possibilidade de responder sim ou não, e às vezes a resposta é sim, esse sim não é dado. Mas quando a resposta é não, o não é dado sem problema. Se houvesse, ou aliás, se não houvesse contato, conversa, reunião com esse grupo de Evangelos Marináquis, meu amigo, eu tenho a certeza, eu te dou essa certeza, que o Pedrinho bateria na mesa e falaria, não há nada. Mas essa é a parada. Hoje se confirmou, após a entrevista coletiva, que há conversas com o grupo do grego milionário magnata de 22 bilhões de reais em fortuna. E há essa conversa com hoje a diretoria da Vasco da Gama SAF. É confidencial, não se pode confirmar, mas pode-se não confirmar. Então volto a repetir, se não houvesse nada ele falaria, não há nada. Mas como há uma cláusula de confidencialidade, meu amigo, ele não pode simplesmente chegar numa entrevista coletiva e confirmar que há algo. Mas a gente sai hoje da entrevista coletiva com essa certeza e é assim que eu fecho esse Boa Noite Gigante. Para você, torcedor vascaíno, que tá iludido, tá esperançoso, tá feliz com a possibilidade de Evangelos Marináquis ser o novo investidor da Vasco da Gama SAF, eu lhe aviso, há muita chance disso acontecer. Te anima? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque a gente tá ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira, dessa quinta-feira e amanhã, às 7 em ponto, a gente tá aqui para, claro, trazer mais informações sobre o nosso Cruz Maltino no nosso Acorda Vascão. Curtiu o vídeo? Fechando aqui, ó, no alto, no auge. Se inscreva, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. E é claro, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.